Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, que bênção ter você aqui conosco mais uma vez para esse encontro, segundo encontro do terceiro trimestre de 2022, onde na perspectiva do pastor José Gonçalves estamos estudando sobre as sutilezas de Satanás. Hoje, especialmente, nós vamos estudar a lição de número 2, cujo título é A Sutileza da Banalização da Graça. Assunto extremamente importante. Mas eu quero, a você que ainda não é inscrito no canal, convidá-lo a se inscrever, a curtir, em gostando do vídeo, registrar o seu comentário e principalmente compartilhar esta programação com mais pessoas. Destaco também que nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Presidente Prudente, igreja cujo pastor e presidente é o pastor Samuel Padilha de Siqueira, e nós registramos os cumprimentos em seu nome a todos vocês. O textuário da aula de hoje está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A verdade prática afirma: a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. A costumeira leitura bíblica em classe está na mesma carta aos Efésios, carta de Paulo, capítulo 2, versículos 4 a 10. E para introduzir e dialogar com você o primeiro assunto de hoje, compreendendo a graça, eu convido para essa fala meu amigo Júnior Santiago. É com você, Júnior. A paz do Senhor, meus irmãos, meus queridos. Neste primeiro tópico dessa segunda lição, sobre a banalização da graça, nós precisamos primeiro entender o que é graça, entender essa graça, de onde ela vem. E o pastor José Gonçalves, ele é bastante sensato. Eu já comentei com vocês no outro trimestre em que ele comentou, em que ele fez também um comentário das lições, que eu gostei muito do modo como ele escreve. E de novo eu vou dizer a você, gosto bastante mesmo. Assim como esse último trimestre foi uma bênção, este trimestre promete também ser muito bom. Por quê? Porque nós já falamos sobre essa definição da graça como um Deus que nem sequer precisando fazer, o faz. Ele estende a mão e resgata alguém que virou as costas para ele. Mas às vezes as pessoas acabam barateando a graça, acabam agindo como se o fato de Deus ter tido a iniciativa de nos salvar, de nos resgatar, de Deus ser um Deus bom e amoroso, muitas vezes acha isso como uma válvula de escape para manter-se em pecado, para manter-se afastando de Deus. O pastor Max Lucado, em um dos seus livros, na verdade um livro maravilhoso inclusive, chamado Nas Garras da Graça, ele bate muito na tecla de que, olha, Deus é um Deus amoroso sim, Deus é um Deus de amor. Contudo, nosso pecado ainda o ofende. Não é porque ele é um pai amoroso que ele deixe de ser ofendido por aquilo que o filho lhe faz, por aquilo que o homem agride constantemente a santidade de Deus através do seu pecado. Como diz Romanos capítulo 3, versículo 10, rememorando o texto de Abacuque 2, não há nenhum justo, nenhum sequer. É exatamente este texto de Romanos capítulo 3 que impactou a vida de Lutero e que o fez enxergar que é pela graça que somos salvos. Mas uma verdadeira graça, não uma graça que é fajuta, uma graça que diz, olha, Deus é amor, portanto fica tranquilo, Deus vai nos perdoar no final. Basta que no final eu feche os meus olhos e me arrependa e Deus vai me perdoar. Não é bem assim que funciona, meu querido. Tome muito cuidado com esse tipo de afirmação. Algumas pessoas acham que podem viver a vida do jeito que viverem, que Deus as aceita do jeito que elas são. E não é bem assim. Deus te aceita como você é, mas não vai deixar você ficar como você está. Deus vai transformar você. Essa é a promessa que fazemos ao pecador que se arrepende, quando aqui no púlpito fazemos o apelo: ei, vem para Cristo. Nós dizemos muitas vezes, de forma formal, vem aceitar Jesus como seu Salvador. Mas, na verdade, o processo real é de que Cristo o aceita como filho. Como diz Atos dos Apóstolos, é Deus quem nos aceita. Como diz João também em sua carta,
é Deus quem vai ao nosso encontro. Então é Ele que nos aceita. E aí nesse processo há um início de relacionamento. E por isso no púlpito dizemos, olha, venha aceitar Jesus como seu Salvador. Mas na verdade é o próprio Jesus Salvador que aceita o pecador. E ao aceitar, não permite que ele fique do mesmo jeito que está. Não é uma operação humana, mas uma operação do Espírito, que limpa, purifica, lava, transforma e faz com que aquela pessoa que antes roubava não roube mais, que antes bebia não beba mais, que antes fumava não fume mais, que antes agredia não agrida mais, que seja diferente no falar, que seja diferente no vestir, que seja diferente no seu comportamento. Por quê? Porque a graça o alcançou. E a verdadeira graça transforma. A falsa graça, a graça barata, dita por Dietrich Bonhoeffer, e que muitas vezes faz com que a graça seja mal compreendida, a verdadeira graça seja mal compreendida, é que, por vezes, fala, olha, vem, fica, do jeito que você vier, tá tudo certo, Deus te ama, Deus quer você, Deus vai fazer você vitorioso, e tá tudo certo, é aquele palavreado coach que todo mundo conhece. No final das contas, a pessoa não se transforma, não conhece Jesus, passa 50, 100 anos na igreja que seja e nunca ouviu falar de Cristo de verdade. Nunca experimentou a verdadeira graça. A verdadeira graça transforma, não permitirá que você fique do mesmo jeito. E ainda que você tenha nascido na igreja, ainda que você tenha vivido 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante toda a sua infância, adolescência e vida adulta na igreja, se você verdadeiramente não foi alcançado por esta graça, você não a conhece. É preciso que você a conheça, que você experimente Deus. Por quê? Porque primeira coisa que você precisa saber sobre a graça, ela é divina. Ela vem do alto para baixo, não de baixo para cima. Nós não alcançamos Deus e o entendimento acerca de Deus, o conhecimento acerca de Deus, como diz um famoso teólogo, apenas pelo nosso próprio esforço. Nós nunca chegaremos lá tentando subir a escada. É a escada que desce até nós, como fez com Jacó. É a escada que desce, não nós que tentamos subir a escada. Por vezes nós pensamos que nós, pela nossa inteligência ou pela nossa espiritualidade, conseguimos alcançar Deus. Bobagem. Porque quando Cristo estava na cruz e Ele entrega o seu Espírito ao Senhor, o véu se rasga de cima a baixo, porque a iniciativa é divina. O homem nunca poderia rasgar o véu com suas mãos, mas Deus, através da sua iniciativa, rasga o véu que separava o contato do homem para com Deus. Outra coisa, a graça não é por mérito, ela é imerecida. Sendo imerecida, nós não temos direito a ela. Ela nos é dado de graça por Deus, mas custou um preço muito caro. Por isso que eu costumo dizer sempre, olha, a salvação é pela graça, não de graça. Custou muito caro. Nossa tentativa de alcançar Deus pelos nossos próprios méritos nunca vai chegar próximo sequer daquilo que é preciso para tentar entrar no caminho que leva a Deus. Isaías capítulo 64, versículo 6, diz que a nossa justiça própria é como trapos de imundície. E trapos de imundície, o contexto é o seguinte, é aquela pessoa que está podre, sendo leprosa. E enquanto ela está se deteriorando, destruindo-se o seu corpo, quando o seu corpo está apodrecendo de dentro para fora, com aquele monte de pus e sangue saindo, ela se envolve em trapos de algodão ou trapos de tecido para estancar aquele pus e aquele sangue que sai enquanto apodrece. Chega uma hora em que ela retira aqueles trapos impregnados de pus e sangue e os joga fora para colocar outros novos. Aqueles trapos que são jogados fora são chamados trapos de imundície, pois a nossa justiça própria, a nossa empáfia, a nossa espiritualidade, as horas que fazemos de campanhas de oração, todos os jejuns anuais que fazemos, tudo aquilo que tentamos fazer para Deus são como isso, diz Isaías, trapos de imundície. Porque no final das contas é Ele quem estende a mão e tira-nos do lixo do monturo, como diz o salmista. Não somos nós que, pela nossa espiritualidade, temos o direito de ter acesso a Deus. Todas as vezes que dobramos o joelho, é preciso que Jesus abra o caminho da nossa comunicação com o Pai. Que se não fosse assim, nós nunca seríamos sequer ouvidos por Deus. Mas porque o Espírito Santo traduz até mesmo os nossos gemidos, é que somos capazes de falar com Deus cara a cara.
Como diz Lucas capítulo 7, 42 e Efésios 2, 4, somos devedores sem capacidade de pagamento. Nós contraímos uma dívida impagável e esta dívida foi paga pelo próprio Deus, a quem nós devíamos. Deus pagou a dívida para si mesmo, para que na balança, tanto a justiça de Deus fosse aplacada, quanto o seu amor fosse manifesto. E é aí em que a justiça de Deus é aplacada por Jesus, no Tetelestai, na cruz do Calvário, é que o amor de Cristo se derrama como seu sangue puro e carmesim, do qual lembramos todos os meses na Santa Ceia, que faz com que os nossos pecados sejam apagados, que a nossa veste seja limpa e que nós sejamos declarados, não essencialmente justos, mas declarados justos. Somos culpados o tempo todo, mas no juízo, alguém pagou já a nossa dívida. E mesmo sendo culpados, nós somos libertos, porque alguém já assinou o cheque que pagou, quitou literalmente a nossa dívida para com aquele que poderia nos lançar no fogo do inferno. Deus, Ele pagou a dívida que era nossa. Nós chegamos, portanto, ao tópico 2, onde falaremos sobre a graça no contexto bíblico. Você já deve ter visto qual é o assunto de hoje, a banalização da graça, né? E a sutileza dessa banalização. E agora, com especificidade, no tópico 2, o pastor José Gonçalves aponta a graça no contexto bíblico e com mais especificidade, num primeiro momento, a necessidade da graça. O pastor José Gonçalves levanta aqui uma das correntes, ou por que não dizer doutrinas estudadas no que nós chamamos de teologia sistemática, a hamartiologia, né, a doutrina do pecado. E ele diz o seguinte: uma das doutrinas mais bem definidas e claras nas Escrituras é exatamente aquela que se refere à queda do homem. Ele inclusive deixa muito claro, diante de todos os textos que estão expostos, que Deus responsabilizou o homem por sua desobediência lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17. Embora, no seu ponto de vista, o homem fazia uso de um livre-arbítrio, de uma livre escolha. Haja vista que Deus delegara a Adão a capacidade de gerir os peixes do mar, as aves dos céus, cuidar de toda a fauna e flora, comer de tudo que havia no jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma vez ingerida, ele é responsabilizado por essa desobediência. E aí o pastor, mais uma vez, José Gonçalves, em Romanos, pautado em Romanos capítulo 5, versículo 12, a parte A, entende que o primeiro homem, portanto, de uma forma voluntária e livre, desobedeceu e pecou. Mas justamente sobre esse assunto, claro que com o intuito, ainda que um tanto razoável, de expor essa ideia da hamartia, né, da doutrina do pecado, da hamartiologia propriamente dita, eu trouxe aqui essa obra de Norman Geisler, esse filósofo e teólogo americano, que deixou esse argumento muito próprio sobre a teologia sistemática, e em um determinado momento ele faz um apontamento muito relevante a respeito deste assunto quando ele diz: de acordo com o teísmo, Deus é absolutamente perfeito, criou livremente o mundo, tendo ciência de que o mal haveria de surgir. Insistiu em levar adiante a sua criação. Mas se Deus é perfeito, nós perguntamos, e ele faz essa indagação: e se o mundo que ele criou, apesar de não ser eterno, foi criado perfeito, de onde afinal surgiu o mal? A resposta do teísmo consiste em indicar vários fatos básicos. Deus não pode produzir nem promover o mal. Ele pode, no máximo, permiti-lo. Todavia, por ser onipotente, e ele o é, ele pode tanto vencer o mal quanto fazer surgir um bem ainda maior quando ele o permitir. Então foi isso, em vias de fato, que se sucedera com relação a essa ideia hamartiológica. Deus criou o homem não como um robô, mas inseriu ele nesse contexto a fim de que ele adorasse a Deus, como assim o vinha fazendo na viração do dia, dialogando com Deus dioturnamente, mas o fizesse de uma maneira voluntária, espontânea, não sob pressão. De igual modo, optou por comer de um fruto proibido e colheu diversas consequências que estão elencadas em todos os textos vétero e neotestamentários, das quais a carta de Paulo aos Romanos dialoga a partir do apóstolo Paulo com muita propriedade. Talvez o texto de Romanos 3:23 seja enfático, né?
Ali nós temos que todos estavam destituídos da glória de Deus em razão do pecado. Por influência de Adão e em decorrência da semente do homem, todos nós indistintamente nascemos com a semente do pecado. Jesus não fizera, porque nasce da semente de mulher e vem, mesmo humanamente falando, em perfeição. Mas nós temos o outro lado da história. E se a gente for para o item 2, do tópico 2, nós perceberemos qual é esse outro lado da história. É quando o pastor José Gonçalves dialoga sobre a extensão da graça. E aqui, além daquela primeira proposta doutrinária de uma teologia sistemática que nós entendemos como Ramar Teologia, agora nós temos uma outra proposta, a soteriologia, não mais a doutrina do pecado, mas a doutrina da salvação. Nesse item, pastor José Gonçalves destaca inicialmente: as Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. 1 Timóteo 2,4 diz isso. Deus ama a todos os homens, existe esse interesse no coração de Deus. Mas o teólogo Norman Geisler faz um apontamento também interessante, não mais sobre o pecado, mas sobre a salvação, e vale a pena também destacar com vocês. Ele diz: o pecado é uma pré-condição para a salvação. E a salvação não é necessária se não houver pecadores que necessitam dela. Quanto à origem da salvação, existe um consenso universal entre os teólogos ortodoxos. Deus é o autor da salvação, pois apesar de o pecado humano ter a sua origem nos homens, a salvação vem do céu e tem a sua origem em Deus. E ele conclui dizendo: a graça, portanto, é um favor imerecido. Aquilo pelo qual trabalhamos é considerado nossa conquista, mas aquilo pelo qual não trabalhamos não é considerado nossa conquista. Como a salvação vem até nós sem a necessidade de qualquer tipo de obra de nossa parte, concluímos que não nos cabe qualquer mérito nela. A salvação é dom gratuito de Deus. A graça salvífica de Deus é o favor imerecido que Ele faz por nós. Além desse discurso proposto por Norman Geisler, veja como ele se atrela à proposta do pastor José Gonçalves, porque na lição ele entende que a graça é extensiva a todos os homens, ela é universal, ela contempla do Iapoque ao Chuí aqui no Brasil, ela contempla todos os continentes, ela contempla desde o leste ao oeste, de norte a sul, num contexto global, a todos, por isso ela é universal, mas ela não é universalista. E o que isso tem a ver? O universalismo prega que todos, independente de credo, religião, arrependimento ou comportamento, serão salvos. Essa é uma proposta altamente antibíblica. A graça não é universalista. O sujeito não pode andar de uma maneira despretensiosa, servir o Deus que bem entender e ser alcançado por essa graça. Não, senhores. Ela é universal, mas não é universalista. Mas graças a Deus que ela é universal, porque em sendo, ela nos alcançou aqui na região sudeste da nossa federação, na região oeste do estado de São Paulo, e alcançou a mim, a você e a qualquer outro que nos ouve em qualquer parte desse estado ou desse país ou desse mundo. A graça foi capaz de nos alcançar, nos redimir. O sangue de Jesus Cristo foi o preço pago por esse ato tão miraculoso e nos deu o direito de assentar entre príncipes, sim, entre príncipes do seu povo. O único detalhe maior de tudo isso é que, por mais que façamos no reino de Deus, por mais que as nossas ações sejam as melhores possíveis, isto não nos torna sujeitos dignos de sermos um dia aceitos por Deus no céu. Isso não nos torna sujeitos com méritos para tal ato. A meritocracia está de lado nessa ação. Nós só estamos aqui justamente por um favor imerecido, pela graça. Por mais que o fizermos, por mais que façamos o bem nessa sociedade, ainda assim não pagaríamos o que Jesus fez por nós. É por isso que Ele não nos cobrou, mas Ele rasgou a cédula, aquilo que foi pago, a nota que Ele pagou por nós, a justificação, o preço pago na cruz pelo nosso pecado, nos deu o direito de estarmos hoje aqui e sermos dignos de um dia podermos habitar com Ele para sempre. É por isso que enquanto no capítulo 3, verso 23, Paulo aborda que todos estavam destituídos da glória de Deus em razão do pecado, no capítulo 6 ele muda o discurso e diz: o salário desse pecado realmente é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estamos agora no campo da reforma. A graça neste período do século XVI,
que tanto impactou a história da humanidade. Bom, e qual é o contexto desta nossa conversa que fala sobre a graça no contexto da reforma? Havia um período em que a igreja teve que evoluir e andar e continuar lutando contra as perseguições dos imperadores. Nesse período, vários mártires, são a era dos mártires. Mas chegou um tempo em que se levanta Constantino e a religião que era perseguida vira a religião oficial do Estado. E essa mistura entre religião e Estado começou a afetar os dois, tanto a religião quanto o Estado. Com o passar do tempo, o diabo usa de sutilezas que ele até hoje utiliza. E ele começa a colocar algumas heresias no corpo da igreja. A igreja, já sendo uma religião oficial do Estado, precisa ser regulamentada, precisa ser cuidada, precisa ser dirigida. Alguém precisa dizer o que se deve ser feito. Constantino se coloca numa cadeira de posição de autoridade, mas pede que a igreja se organize e, portanto, os primeiros concílios são formados. Nesses primeiros concílios são definidas algumas coisas importantes, como a doutrina da Trindade, a doutrina da humanidade de Cristo, a doutrina da divindade de Cristo. Nós vemos inúmeras doutrinas sendo formadas a partir destes concílios. Então, quando um pastor, por exemplo, me diz que teologia é do diabo, o que é obviamente um absurdo, eu costumo dizer, olha, então Jesus é 100% homem, 100% Deus? Ele, claro que é. Eu falei, como é que você sabe disso? Ah, porque a Bíblia diz. Não, a Bíblia não diz. Quem disse isso foi um concílio, né? E utilizando, obviamente, os textos bíblicos, mas foi teologia, foi a discussão teológica. Por isso, antes de você sair atacando teologia, cuidado, viu? Porque muito do que você crê veio exatamente dessa discussão teológica do início do século, do início dos séculos. Bom, e aí, avançando nesta ideia, chegou um período em que a igreja começou a não ter mais perseguições. E aí os conflitos internos começaram a surgir, tanto no campo da discussão das doutrinas e das heresias que surgiam, como, por exemplo, o arianismo, o maniqueísmo e tantos outros, o docetismo, o gnosticismo, o neognosticismo, o neoplatonismo, inúmeras, que foram surgindo com o tempo. A igreja precisou se organizar para combater essas heresias. Mas, neste período, muita coisa começou a decair também no conceito moral da igreja e doutrinário da igreja. E aí a igreja que era antes apenas a igreja de Cristo passou a ser a igreja romana. E depois não se tornou mais a igreja católica, católica no sentido de universal, todos, mas a igreja católica apostólica romana. E aí, durante esse período, muitos bons homens surgiram defendendo esta igreja que se iniciava, principalmente ali a partir do final do quarto século. Mas também surgiram homens maus nesse meio e que deturparam o ensino da igreja. No final das contas, a igreja deixou de ser a igreja de Cristo e passou a ser igreja instituição. E aí começou-se uma queda de moral e doutrina. Neste período, surgem alguns papas, principalmente ali a partir do 13º século, início do 14º século, Papa Bonifácio VIII, que em 22/2/1300 concede perdão total de pecados a quem fizer a Roma um tipo de romaria. Por isso que se chama romaria. A São Pedro, as igrejas de São Pedro e São Paulo. E que, portanto, quem fizesse essa romaria a estas duas igrejas teria concessão absoluta de perdão dos pecados. Pronto. Começava-se o início do período das indulgências. Começou-se então, desde 1300 a 1500, o que é chamado de declínio da Idade Média. Porque enquanto o Estado estava também decaindo por causa de tantos conflitos, também a igreja começava a decair. E um tentando ajudar o outro, os dois caindo diretamente. Papa Bonifácio VIII foi um grande responsável por alguns problemas nesse início de tempo. Ele criou, por exemplo, a bula Clericis Laicus, em que o clero ou a própria igreja não pagava mais tributo ao rei. Até hoje, na verdade, as igrejas não pagam tributos ao Estado. E muito dessa responsabilidade vem de um papa problemático, Papa Bonifácio VIII.
Esse mesmo Papa instituiu a Unam Sanctam, que também é uma bula papal de 1301, em que colocava todo mundo sujeito ao Papa. Ou seja, do rei para baixo, todo ser humano era obviamente sujeito ao governo papal. Isso começou a irritar muita gente, principalmente a partir do 14º século, especificamente 1377, um reformador de Oxford, um professor de Oxford chamado John Wycliffe, ou Wycliffe, tem várias formas de pronunciar o nome dele, e também um outro John chamado John Huss, ele, em 1415, combatem esta criação de indulgências, esse declínio moral. Como diz o próprio comentarista aí na lição, a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento, deturpação e negação da doutrina da graça. É quando a graça passa a ser barateada. É quando a graça preciosa começa a ser deixada de lado. É quando o próprio humano começa a se elevar, como na Torre de Babel, querendo alcançar Deus por seus próprios méritos. Na bobagem de tentar acumular coisas para si, tanto qualidades físicas, materiais, quanto espirituais, para dizer que é possível o homem alcançar Deus pelo seu próprio mérito. É aí que a salvação pelas obras vai entrando na igreja ou na instituição criada e começa a substituir a salvação pela fé. E aí começa a surgir problema em cima de problema. Os homens começam a se colocar em pedestais, os homens começam a se colocar em lugares santos e sagrados. O púlpito deixa de ser púlpito e passa a ser altar, passa a ser local de sacrifício. Ainda é, porém, a colocação é de que um lugar em que ninguém poderia ter acesso, a não ser aquele que é santo. E quem é santo? Só Jesus. Nós somos declarados santos, mas não somos santos em essência. Estamos sendo santificados progressivamente até aquele dia. E aí, essa salvação por obras começa a substituir a ideia de salvação pela fé. A graça começa a ser barateada. E aí, o que acontece? Surge, depois da queima, depois do sacrifício de John Huss, lá em 1415, quando ele é queimado vivo. Ele é queimado vivo. Ele grita que dali a 100 anos surgiria um cisne, né? Surgiria um ganso, ganso, surgiria um cisne que atacaria esse problema. E de verdade surgiu. Em 1517, nosso Martinho Lutero, Martin Luther depois, né? E esse também é famoso também, o guerreiro Martin Luther. Martinho Lutero, ele dá início à reforma protestante, protestando. Ele não queria, na verdade, criar uma igreja, mas queria protestar para que a igreja a qual ele amava se reformasse. Mas a igreja começou a atacá-lo. E dentro dessa discussão surge o grito de Lutero dizendo sola gratia, somente pela graça. Quando ele lê Romanos capítulo 3, versículo 10, ele entende, o justo viverá da fé. Portanto, eu não posso aceitar que se venda a alma, não posso aceitar que se vendam dias ou que se criem purgatório ou que se criem algum mérito humano para que a graça seja alcançada, para que Deus seja alcançado. Sabemos, obviamente, pelo texto de Paulo e por toda a Bíblia e por tudo o que aconteceu, que o verdadeiro alcance da salvação vem pela fé, que é a graça de Deus que nos outorga esta fé para que possamos crer, para que possamos finalmente ser salvos. E não depende de um mérito nosso, não depende de uma ação nossa. Foi a reforma que restaurou esta doutrina da sola gratia, somente pela graça, que depois se tornou sola fide, somente pela fé, juntou-se as duas. Depois veio solo Cristo, sola Deo Glória e todos os 5 solas que fizeram tanta fama na questão do contexto da reforma. E aí nós até hoje brigamos por isso, porque o nosso entendimento, nós olhamos para a Bíblia e percebemos que essa graça nos alcançou, não foi mérito nosso. Por isso que propositadamente Jesus na cruz do Calvário inaugura um novo tempo, a era da igreja, não com os religiosos,
não com seus próprios discípulos, mas sim com um simples ladrão que estava ao seu lado. Dimas, como a tradição costuma nomeá-lo, que não fez nada a não ser crimes, que não fez nada a não ser merecer estar naquela cruz. Porém, num ato de arrependimento sincero, não foi remorso, sincero, ele reconhece Jesus como rei. E pela graça, Jesus lhe dirige a palavra dizendo: olha, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Sejamos alcançados por essa graça todos os dias, lembrando que não é mérito nosso, que não há nada que possamos fazer. Tudo que fazemos é em decorrência da graça já ter nos alcançado. Portanto, quando fazemos isso, estamos em gratidão e ainda muito pouco mesmo, se comparado àquilo que Cristo já fez por nós. Tópico 4 dessa segunda lição, onde falaremos sobre a graça no contexto contemporâneo. E é justamente aqui que o pastor José Gonçalves inicia o seu discurso falando sobre a graça barateada. Há muito essa expressão graça barata, segundo ele, foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã mundanizada ou uma vida cristã nominal, né? Você já deve ter ouvido esse título quando uma vez uma pessoa participando de uma enquete ou de alguma entrevista pergunta o que você professa, o que você é, você tem alguma fé, algum segmento. O sujeito diz: não, eu sou isso ou professo aquilo, mas de uma maneira única e simplesmente nominal, porque de fato ele não professa nem isso nem aquilo. Esse é o contexto de graça barata. Talvez um dos teólogos que mais se debruçaram sobre esse assunto, ou pelo menos dialogaram com muita propriedade, foi o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, um símbolo de resistência nazista e que naquele contexto escrevera sobre essa ideia de graça preciosa ante a graça barata. E ele traz uma definição muito pertinente sobre isso. Ele diz que a graça barata é a inimiga mortal de nossa igreja. A nossa luta constante deve ser pela graça preciosa. Ele inclusive alega que a graça barata é como aquela de resto de estoque, perdão barateado, consolo barateado, sacramento barateado. A graça barata, ao invés de justificar o pecador, ela justifica o pecado. E para ser mais enfático, ele diz que essa graça barata é sem discipulado, é graça sem cruz, mas a graça preciosa, aquela que de fato deveríamos buscá-la, é o domínio do reino de Cristo, pelo qual o ser humano, se for necessário, arranca o olho que lhe faz tropeçar, ainda que esse discurso de Cristo é metafórico e figurado. Mas Dietrich faz uso desse argumento proposto por Jesus nos evangelhos. Essa graça preciosa é o chamado de Jesus Cristo, pelo qual o discípulo deixa suas redes para trás e resolve segui-lo. Essa graça preciosa, segundo as lentes do pastor José Gonçalves, talvez a expressão extinção fosse um tanto árdua e pesada demais, mas ela está em altíssima ausência. Hoje, comumente, é muito mais fácil você perceber o exercício de uma graça barateada. Ele, inclusive, pontua como argumento no item 1 do tópico 4, dizendo: parece que quanto mais crescem, menos influência os evangélicos estão causando na sociedade. Os impactos hoje vistos socialmente é que nós temos um índice percentual altíssimo de número de evangélicos, especialmente no Brasil, que já é um país criteriosamente cristão, mas o número de protestantes, por assim dizer, tem crescido absurdamente nas últimas décadas. Contudo, na perspectiva do pastor José Gonçalves, pastor Elienay Cabral também já dialogaram a respeito desse assunto, aparentemente nós temos um crescimento de um evangelho genérico, barato, né? Onde, em vias de fato, o nível de influência não equivale ao nível percentual. O número que estamos atingindo não traz consigo também as marcas de influência, pelo contrário. Nós temos, infelizmente, uma deturpação do que é evangelho, um mau entendimento do que evangelho deveria ser, e por isso o pastor José evoca a ideia da graça barateada. Mas como se não bastasse a respeito desse assunto, ainda pensando graça num contexto odierno, muito próprio da nossa realidade, contemporâneo de fato, como é o termo utilizado no tópico 4, ele finaliza o seu discurso falando sobre o valor da graça. E aqui
Ele evoca uma fala de Paulo quando escrever aos Coríntios no capítulo 7, versículo 23 e dissera: vocês, numa linguagem da Nova Almeida atualizada, foram comprados por preço. Paulo foi um defensor do Evangelho da Graça. E se nós fomos comprados por preço, significa que nós temos um dono. Nós somos propriedade de alguém. O Senhor nos comprou. Pedro dialoga isso ainda com um pouquinho mais de especificidade. Ele diz que nós não fomos uma vez comprados por ouro ou prata, mas fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Essa compra foi árdua, foi cara. Você deve lembrar de todo o processo que Jesus passou para efetivar essa compra. O apóstolo, voltando à fala de Paulo, sabia do alto preço que custou a nossa salvação, a saber, o sangue de Cristo. Tem uma literatura bastante conhecida de Charles Swindoll, que escreveu a série Heróis da Fé, e ele dá um depoimento marcante em uma de suas páginas, e eu gostaria de compartilhar uma delas com vocês. Ele diz que quando o Senhor Jesus, no ato da cruz, prestes a expirar, pediu algo para beber, colocaram uma esponja na ponta de um ramo de sopa, mergulharam num, abre aspas, vinagre, que seria uma bebida oferecida às refeições de soldados e trabalhadores, e depois de beber aquela esponja, Jesus disse que a obra que viera a fazer estava completa, inclinou a cabeça para trás, tomou o último fôlego e gritou tetelestai, totalmente pago. A pena pelo pecado é a morte, e todos nós nascemos como grandes devedores. Ele pagou nossa dívida plenamente ao dar sua vida de modo que pudéssemos viver para sempre. Essa é a obra de Charles Swindoll, Jesus o maior de todos. Eu finalizo com um apontamento feito pelo pastor José Gonçalves no final do item 2 do tópico 4, quando ele diz: não há mérito humano, Cristo pagou o preço e fez tudo absolutamente por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. E isso se chama graça. Tudo absolutamente que fizermos pode ser ações filantrópicas das mais variadas possíveis, não garante a nossa salvação. É um ledo engano os sujeitos sociais que pensam que por essas obras alcançarão a sua salvação. Isso biblicamente, sem ser um tanto ríspido na fala, mas não passa de um dever que nós devemos cumprir enquanto vivermos aqui. Auxiliar, ajudar, ser empático, nos colocarmos no lugar do outro. Essas ações são ações que se pautam como deveres, né? E que não garantem a nossa salvação. É apenas o exercício do Evangelho. Você já parou para pensar o ladrão da cruz? Que tempo ele teve para exercer isso? Nenhum. Mas mesmo assim Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas nós, obviamente, que dispomos desse tempo, devemos sim exercermos as boas ações, mas entendendo sempre que estas boas ações não nos dão méritos para atingirmos a salvação. Se uma vez seremos salvos pela graça, e isso basta. E finalizamos essa lição sobre esse importante elemento da salvação, a graça. E para falar de graça, irmãos, temos que entender que durante todo o processo histórico, ela foi entendida de diversas maneiras, ela foi discutida, debatida, negada, asseverada. De diversas formas, a graça foi muitas vezes até deturpada, porém, nós vimos que ela está presente em todo lugar, a todo tempo, e fisicamente se apresentou através de Jesus Cristo na cruz. A graça se há manifestado no masculino, porque se trata da presença do próprio Jesus na terra. Deus invadindo o plano mortal, o plano terreno, para mostrar o seu amor e a sua graça. Por isso, não há nada que possamos fazer que seja comparado àquilo que Jesus já fez por nós. Assim, continuamos gritando e dizendo, assim como os reformadores, e assim como durante todo o processo histórico, e assim como a própria Bíblia já nos diz de forma categórica, somente pela fé, somente através da graça, por meio da fé, é que verdadeiramente somos salvos. Essa é a nossa certeza e essa é a nossa base. Portanto, ainda que sejamos calvinistas ou arminianos, seja qualquer a linha teológica que seguimos ou qualquer a visão que tivermos, a graça estará presente como elemento
fundamental para a salvação. E assim cremos e assim esperamos no Senhor esta graça que não é merecida, mas que no final das contas nos alcançou pela grande e maravilhosa misericórdia do nosso Deus, né, Diego? Isso aí, Júnior. Meus irmãos, ouçam esta programação por completo, compartilhe esse vídeo, aprendamos juntos a respeito da graça. E neste instante, antes de orar, eu quero mais uma vez reforçar a você se inscrever, compartilhar, curtir, registrar o seu comentário, se for o caso. E agora, em especial, orar conosco. Nessa oração, peçamos a Deus de que a graça não se banalize, não se torne trivial, mas que nós possamos pedir a Deus que mantenhamos a pureza do Evangelho e entendamos que, de fato, não tínhamos esse mérito. Se você puder, curve a sua cabeça e ore a Deus conosco. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela bênção da vida e por estarmos nesta ocasião compartilhando a Tua Palavra por intermédio da Escola Bíblica Dominical. Nesta feita, dialogamos a respeito da sutileza na banalização da graça, que nós, enquanto defensores do Evangelho, sejamos apologetas de fato, que possamos, meu Deus, nos portar de tal forma, entender a elasticidade da graça, entender que ela não é barata, muito pelo contrário, ela é preciosa, nos muda, nos transforma, nos fez e nos faz homens diferentes nesta sociedade tão corrupta e tão instruída num processo de degeneração. Nos guarde, nos proteja, nos instrua, nos guie sempre, Pai, e abençoe a todos que estiveram conosco nesta programação. Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.